vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Não vos entregueis jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritos sinceros. Mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm se perdido. É pela humildade que um dia elas deverão se redimir. Palavras de François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Queridos companheiros, neste momento abençoado, nós vamos convidar a todos vocês para podermos participar do nosso momento de prece. Momento esse, onde pedimos a Deus, nosso Pai, e a esses bondosos tarefeiros da Tua seara, Senhor, para nos auxiliarem a vibrarmos por esses nossos irmãos que vivenciaram essa experiência tão difícil, tão dolorosa do suicídio. Estamos nós aqui, Senhor, refletindo sobre esse livro, as palavras trazidas pela Dona Ivone Pereira, esse coração generoso que nos auxiliou e nos auxilia tanto para essa compreensão. Pedimos a Deus que abençoe os nossos irmãos que estão nos ouvindo à distância, passando pelas dores e dificuldades, e também, Senhor, que abençoe a todos nós que aqui estamos com esse propósito de crescer, de evoluir e de trabalhar as nossas energias, pensamentos e sentimentos na direção do bem real. Que a Tua bondade, Senhor, que o Teu amor nos alcance onde quer que possamos estar e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ser socorridos e amparados pelo Teu infinito amor. E assim sendo, Senhor, abençoe o nosso companheiro Mário, que está tendo a oportunidade de chegar para o nosso estudo, para que ele possa nos transmitir, Senhor, essas palavras que tanto nos auxiliarão com a bênção do esclarecimento e da possibilidade da compreensão. Que Deus abençoe a Mana, a Canda, a Daniela, a Yasmin, a Jana, o nosso irmão Mário e a Cristina, essa querida companheira que está iniciando o estudo conosco na noite de hoje. Que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça e ampare a todos e nos dê a possibilidade para que possamos dar iniciado o nosso estudo do livro Memórias do Suicida da noite de hoje. Que esses espíritos amigos que estão nos auxiliando recebam nosso agradecimento sincero. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Ok, então vamos lá. Na sala se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médios indicados, os colaboradores homogêneos da boa vontade, tomando cada um seu lugar conveniente. Para estes, nada mais havia no tosco aposento além das paredes brancas e desadornadas, a mesa que singela toalha, os papéis em brancos esparsos à altura das mãos dos médios e alguns lábios. Os dotados de vidência, todavia, percebia algo inusitado e fora de rotina e comunicavam timidamente a seus pares indiscretas confidências que visitas importantes do além honravam a casa aquela noite, seguindo-se a descrição de alguns pormenores, com a presença da milícia de lanceiro, dos médicos com seus aventais e emblemas, e enfermeiros azafamados, no que em verdade não era acreditado, pois ainda no primeiro decênio desse século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade
de existir no espaço, necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos desdobrando os mistérios da sua magna ciência em torno de enfermos desencarnados. Vamos parar por aqui? O que nós vemos aí? Os colaboradores homogêneos. Numa reunião como essa, era necessário que os trabalhadores fossem homogêneos, tivessem mais ou menos o mesmo grau de vontade, de desejo de ajudar, de participar, de consolar, de socorrer. É bem verdade que em todas as reuniões deveriam ser assim. Por isso que nossas reuniões mediúnicas existe o estudo antecedendo-as. Para quê? Para que a gente faça o outro pensar mais ou menos da mesma maneira, focando o pensamento no mesmo assunto, vibrando mais ou menos numa mesma faixa. O que Tatá está fazendo aí na sala que não está estudando? Biologia. Não, hoje pode, Tatá. Tá bom. Hoje pode. Mas encosta-se a cabeça em cima do livro de biologia para ver se passa alguma coisa por osmose. Tá bom, então, vamos lá. Então, quanto mais homogêneo possível, melhor. Então, o estudo tem esse... Eu sei, Tatá, que você está estudando, eu sei disso. Os nossos estudos têm essa função. Seria uma tarefa disciplinar. Tentar, de certa forma, disciplinar. Por quê? Nem todo mundo chega com a cabeça igual para um trabalho mediúnico. E nem todo mundo vê a importância do estudo, que te acorda para isso. Então, dessa maneira, o estudo tem esse propósito. Colaboradores homogêneos de boa vontade. De boa vontade. Então, para eles, não havia mais nada além da sala. Mas as paredes ali, o aposento, no plano espiritual, era muito maior. Era muito maior. Por quê? Porque além daquelas paredes brancas, daquelas paredes desadornadas, daquela mesa tosca. E os médios viam toda essa movimentação, os médios videntes. E contavam, às vezes baixinho, para o seu companheiro do lado, o que não eram acreditáveis. E olha o que o Camilo traz para a gente de história. Eles não eram acreditados por quê? No primeiro decênio deste século, lá para 1910, 1915, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentia dificuldade de acreditar que no espaço existiam militares em ação, existiam enfermeiros,
existiam médicos socorrendo a multidão de sofridos. Como a gente às vezes tem uma noção limitada, né, do plano espiritual. Eu tinha uns jornaizinhos antigos da época que acho que se perderam, eu acho que eu emprestei para o tio Alt, depois ele desencarnou, ficou lá nos guardados dele. Eu tinha uns jornaizinhos espíritas, que quando o Chico criou o Nosso Lar, eu me lembro de uma charge em que estavam várias pessoas reunidas e olhavam para o céu e diziam assim: cuidado, vai cair um aeróbus na nossa cabeça, cuidado para não cair a cidade Nosso Lar na nossa cabeça, tem uma cidade em cima da gente, vai cair coisa lá de cima. Por quê? Não se acreditava que o livro do Chico fosse verdade, diziam que era da cabeça dele. Por isso, abençoadamente, sem saber, o Manuel Quintão rejeitou Memória de Suicida, porque ele veio a público depois do livro Nosso Lar já ter sido amplamente difundido e acreditado. Muito interessante, não é? As nossas limitações. Né, sobre cidades espirituais, sobre a ação no mundo espiritual, bastante limitado, né? Nosso conhecimento. Vocês estão ouvindo? Não estou vendo ninguém falar. Podemos continuar? Ok, sobrinho. Então vamos lá, Daniela. Nós outros, no entanto, não fora degradante indigência que nos grilhetava a inferioridade espiritual, impossibilitando a amplitude da visão, que seria natural se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário na sua augusta realidade, em vez de percebermos palidamente o que nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor da sua gloriosa significação. Então Camilo vai contar possivelmente aquilo que ele soube depois, ou então que em reuniões posteriores ele possa ter visto e ter tido uma noção do que ocorreu naquela época. Ele diz assim: ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalho dos colaboradores encarnados. Rodeava o seu presidente com a comitiva de médios e afins para a corrente simpática de atração. De tosca que anotáramos ao entrar, agora se tornara alvinitente, pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar venerável, onde a comunhão da fraternidade entre os homens e espíritos se realizaria sob o divino auspício de Cordeiro de Deus, cujo nome respeitável era ali invocado. Então vamos por parte. A mesa ganhava um outro sentido naquele momento. Já não era uma simples mesa, já que era abrilhantada,
rodeada de luz, resplandecente. A mesa se elevava a nível de altar venerável. Altar venerável, altar que se venera, deixava de ser um simples móvel para ser algo especial. As coisas do plano espiritual criam muitas das vezes isso, né? Torna as coisas simples algo especial. Valeu, Cristina. Torna especial. Então, o plano espiritual é capaz de um centro desse simples. Oh, legal, Cristina. Depois tu me procura lá quando eu for lá. Às vezes um centro simples vira um templo respeitoso perante a espiritualidade. Uma vez eu fui falar num centrozinho, um centro pequenininho, já contei isso aqui para vocês, mas sempre se renovam, né? Centro pequeno, aí na região da Leopoldina, né? Não vou citar o bairro para ninguém identificar mesmo. Centro no subúrbio. E depois que fiz a palestra, depois que acabava tudo, é que tem o passo diferente nosso lá do Leão Denis, né? E a gente respeita. E aí um senhor me chamou para tomar o passo. Era um senhorzinho assim, mais ou menos 70 e poucos anos, baixo, simples, pessoa simples. Tu via pela roupinha surrada dele, chinelo de dedo, era uma pessoa bem simples, né, de posses materiais. Mas, gente, quando aquele homem começou a me dar o passe, eu senti uma vibração como muito difícil eu já ter sentido ao tomar passe. Ou seja, era um lugar simples, pessoas simples, mas que o plano espiritual tornava um local sagrado. Igual essa mesa. Deixava de ser a simples mesa para ser elevada ao nível de um altar venerável. Porque naquele momento era evocado ali o nome do Cordeiro de Deus, Jesus. Muito legal isso, né? Isso me faz lembrar um episódio que tio Alt contou numa reunião que alguém contou para ele. Eu acho que foi lá na Dona Brunilde ou na Dona Vera Simões, em que certa noite a pessoa no culto no lar está fazendo culto e viu um espírito diferente lá. Aí perguntou àquela pessoa o que ele estava fazendo ali. Ele veio guiado, veio atraído, se atraiu pela mesa. Por quê? Ele era um pastor protestante. E aquela mesa que estava ali no centro, ou que estava naquela casa, não me recordo mais a história, tinha sido dele. E foi onde ele estudou o Evangelho
por anos a fio. Então aquilo já não era mais um simples móvel para ele. Ele tinha uma gratidão enorme por aquela mesa que durante anos apoiou o Evangelho para ele. Muito legal isso, né? Estão ouvindo? Som tá ok, gente? Ok. Valeu, valeu. É que às vezes eu penso que a conexão caiu, não vejo andar a tela. Ótimo, mano. Muito bem escolhido. Aí nós vemos aqui, abrangendo essa primeira corrente magnética, produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma composta por entidades translúcidas. Então, em volta da mesa já tinha uma corrente magnética, que era também dos médiuns e do presidente. Em volta dos médiuns e do presidente, uma corrente magnética, uma segunda composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal podíamos ver, tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encantadas, orladas de raios cristalinos e puros. Eram os guias espirituais, os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médios, assistentes e familiares das pessoas presentes, que abnegadamente, talvez desde milênios, se dedicavam ao objetivo da sua redenção. Gente, esse parágrafo já daria uma aula inteira. Uma aula inteira. Nós estamos vendo que nós estamos vendo espíritos translúcidos, brilhantes, alvinetentes, tão brilhante que era até de ver as feições, emitindo raios cristalinos e puros. E era quem? Guia do centro e guia dos médios. E a gente às vezes acha que o nosso guia é nosso coleguinha, né? Que é um espírito igualzinho a nós, parceiro, como diz a Câmara. Tem até uma parceria, né? Mas não é coleguinha. E olha como eles eram, o guia dos médios. Mal podia se olhar para eles tais os reflexos vivos que emitiam. Olha a grandeza espiritual dos guias dos médios, gente. Pouca coisa não. Eles é que se apequenam às vezes, para que a gente não se sinta tão diminuído, né? Então, quando pensarmos nos nossos guias, pensarmos nos nossos protetores, lembremos dessa frase aí, desse parágrafo. E lembremos quão elevado é o guia de cada um de nós. E que abnegadamente talvez esteja desde milênios trabalhando pela nossa redenção. Grandioso isso, né? Grandioso. Nós sabemos que somos protegidos por almas, mas muito, 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 muito melhor que nós.
se assim não for, eu não seria guia, né? Cego não guia cego. O próprio Jesus diz isso. Pega lá o guia da Tatá. Vai ter que saber muito mais biologia do que ela, que vai fazer medicina. Vai ter que saber muito mais de medicina que ela. Vai ter que saber curar muito mais que ela. Vai ter que ter um desejo muito maior de curar do que o dela. Ela é que tem que fazer o esforço para acompanhar ele. Senão não é guia, né? Como diz a Cana. Então já vai ter que ter acrisolado nele um amor muito maior do que o dela pelos seus pacientes. Então é assim que a gente se acha envolvido por esses espíritos, do qual a gente às vezes não tem noção da grandeza deles. Lembra que era um santo pequenininho, um grupo pequenininho, humilde, pessoas simples, e olha o tipo de ação espiritual que existia ali sobre os médios. Muito legal isso, né? Além desta, ocupando o maior espaço no recinto, como as duas primeiras dispostas em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade pelo pessoal especializado, comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à seção de Relações Externas, pessoal esse chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán. Então eram todos aqueles que estavam ali vindo de fora. Vindo de fora. Vindo lá do Hospital Maria de Nazaré, sob a chefia de Ramiro de Guzmán, nosso querido Charles. À cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem, e que para os métodos hindus usados no Instituto, seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho. Postava-se além deste o seu diretor espiritual e mais o chefe da nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmán. Ao passo que mais acima, Romeu e Alceste, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se através da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa. Então, o lugar do diretor da reunião não é onde sentava. O lugar que ele está se referindo aqui é a figura do diretor, que precisa de quê? Elevadas disposições para o bem. Elevada disposição para o bem. Porque impõe toda uma ascendência moral do lado dos encarnados sobre a reunião. E diz mais aqui, que ele seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho. Então ele estaria tendo a ação ali direta de Ramiro de Guzmán, o presidente, o diretor. Aí a gente traz isso para outras reuniões. O doutrinador. Olha o amparo que o doutrinador tem.
Olha o amparo que o doutrinador numa reunião de socorro espiritual tem. Então, o instrutor terreno, no caso ali, o doutrinador, o diretor, é alguém que o plano espiritual irá se servir dele para socorrer. Aí continua ele aqui. A um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos, né, Romeu e Alceste, as palavras do presidente, desenvolvidas durante o Magno Certame. Já tinham pensado nisso? Os espíritos recolhendo as imagens e pensamentos do presidente durante o estudo. Para quê? Para socorrer os mais sofridos que não conseguiriam ver isso do plano espiritual diretamente. Para isso eles estavam ali. Por isso eles estavam ali. É realmente muito interessante, Daniela. Associados aos elementos quintessenciados de que dispõe, de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, tem que saber mexer muito, né? Com fluido, com magnetismo, com vontade, com criação. E a gente pensa que vai desencarnar e vai ser guia, né? Vamos até ser guia. Vamos até trabalhando bem. Mas para ter um conhecimento desse, exige no mínimo 25 a 30 anos de ação, de estudo. É o laboratório do mundo invisível, né? Conforme diz Kardec. Ia pegar o pensamento, as imagens, misturar com o que eles já dispunham, deles mesmos, Romeu e Alceste, juntar com as vibrações, ondas magnéticas dos circunstantes, elaborar, transfundir isso tudo em cena, dando vida e ação, concretizando, materializando, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Como se diria, montar a história de tudo que o doutrinador falou. Por isso contam com o apoio de pessoal especializado. Fornecido pela vigilância, isto é, pela seção de relações externas, e o concurso amoroso indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por teólogos. Complicado então, né? Temos que já ir estudando isso desde já. Por isso que um dia desse eu vi a Jana com o livro Teoria e Prática do Magnetismo do Heitor D'Urville. Estava lá a Jana aprendendo lá sobre magnetismo, sobre fluido. Está ela certa. É muito conhecimento, né?
A gente não consegue visualizar todo esse trabalho. Como é feito isso? Não falei, gente, que a Jana estava lendo o livro? Conheço a sobrinha que eu tenho. E aí ele diz, quanto aos nossos médicos e enfermeiros, já se achavam apostas, quer junto dos médios, quer ao lado dos enfermos, indo e vindo, fiéis ao formoso quanto sublime sacerdote, que no astral a medicina lhe confere. Aí, Tatá, futura doutora, ainda mais nobre que na terra, porque além é unicamente sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedica a tão nobres labores. Aqui na terra, muitas das vezes exercemos na medicina sem o amor, sem a vocação, pelo dinheiro puro e simples. Então lá, a medicina espiritual, e medicina aqui engloba também a enfermagem, né? A medicina, a arte de curar, é muito mais nobre do que na Terra. Aqui vai além disso que a gente às vezes precisa, de ganhar o pão, de correr atrás. Lá é feita sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. Então, aqueles que quiserem ser médicos espirituais devem começar a amar os doentes desde agora. Aqueles que quiserem ser enfermeiros espirituais devem começar a cuidar dos doentes desde agora. O que ligar na terra será ligado no céu. Não é isso que Jesus diz a Pedro? Começar a ligar agora, liga lá também. Não é pelo menos olhar o outro como se fosse um parente nosso. Aí a gente procura dar o melhor. Pelo menos o mínimo, né? É um exercício. É um exercício. Estava com a minha sogra lá, internou, não tinha internado. Foi para emergência por causa da fratura lá da coluna, uma dor. A gente deu tudo que era remédio, né, tramadol, deu tudo que era remédio que podia, nessa segunda crise agora, e não melhorou. Então leva na emergência. Chegando lá, foi para emergência, vira, coisa e tal. O colega lá, a gente não sabe também por que carga d'água, ó, vou mandar para casa, toma esse remedinho aqui. Mas doutor, já fizemos isso tudo em casa, disse a minha esposa. Já fizemos isso tudo em casa, não vou tirar ela daqui. Aí ela liga para mim, eu falo para ela, ó, pergunta a eles aí, se fosse a mãe deles, se eles mandariam para casa. Rapidinho arrumaram uma vaga internada. Rapidinho arrumaram uma vaga. E ela é tão bobeira que está lá 2 semanas internado, né? Era uma coisa tão bobinha para ele.
que podia vir para casa, que está há 2 semanas internado. Então, a medicina espiritual tem que começar aqui na Terra. Cuidado, né? A arte de curar. Então, fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhe confere, ainda mais nobre que na Terra, porque lá é feita de amor e de fraternidade. E assim como qualquer profissão, né? Assistente social, né, Jana? Vou parando por aqui. Tá bom, gente? Um beijo a todos aí. Doutora Tatá, manda ver lá nos estudos, hein? A vaga é sua. Um beijo a todos, gente. Som? Tá bom, né? Obrigada, hein, Mário? Obrigado pelo esforço aí de chegar para o estudo. Obrigado ao guia, né? Porque pela ajuda no trânsito, né? Toda essa facilitação. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos unir então nossos corações, nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Vamos conversar com o nosso Mestre. Querido Jesus, Mestre, amigo, Senhor, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade dessa reunião fraterna, Senhor, onde todos nós, encarnados e desencarnados, nos encontramos, Senhor, com o Teu amor, para o estudo, pela vibração amorosa, voltada aos nossos irmãos, Senhor, que se encontram na colônia Maria de Nazaré. E te pedimos, Senhor, ao Teu amor, pedimos a Maria de Nazaré, a esses espíritos trabalhadores, Senhor, da Legião, esses abnegados trabalhadores do bem, que tão amorosamente, Senhor, estão sempre conosco, nesse convívio semanal, Senhor Jesus, com os nossos irmãos que ali se encontram. Te pedimos, Mestre, que envolva a cada coração querido, Senhor, nas vibrações de paz e de harmonia, e que eles recebam de todos nós, Senhor, todo o nosso carinho, todos os nossos melhores pensamentos e sentimentos nesse exercício de amor, Senhor, que estamos fazendo, buscando, Senhor, conquistar esse sentimento maior, passo a passo, Senhor, ainda com as nossas limitações e as nossas imperfeições. E assim, Senhor Jesus, que seja em Teu nome, que seja em nome de Maria, Senhor, que seja em nome dos espíritos trabalhadores desta sala, desse estudo, desse horário, Senhor. Mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, é que nós te pedimos, Mestre amado, que permitas que encerremos, Senhor, o nosso estudo da noite de hoje. Permanece, Senhor, com todos nós durante a noite, aonde nós estaremos emancipados, Senhor, buscando a continuidade do estudo e do trabalho no bem. Se conosco, Senhor, nós muito precisamos de Ti. Graças a Deus. Todas as vezes que pensarmos nos chamados infortúnios ocultos, lembremo-nos com caridade das pessoas que sofrem e não desejam expressar para os outros os seus sofrimentos. Algumas vezes fazem parte do contingente da pobreza envergonhada, outros daqueles que sofrem com o despotismo familiar, outros são aqueles que padecem necessidades sem contar para ninguém, porque têm vergonha ou não desejam incomodar aos outros. De qualquer modo, seja qual for a razão que uma pessoa sofre e não o declara livremente, devemos adotar 2 atitudes diante daqueles que assim agem. A primeira delas é nos aproximar com amor e amizade, oferecendo-lhes o braço amigo ou a palavra confortadora. Mas para isso é preciso que o homem tenha no coração uma coisa chamada
sentimento de solidariedade. E a outra atitude é quando nós, por força das possibilidades que possuímos, discretamente oferecemos o auxílio que temos, seja de um ponto de vista material, moral, ou até mesmo de ouvirmos as dores dos outros. Muitos dos que estão aqui podem perfeitamente ouvir as dores alheias sem criticá-los. E neste momento que houve de alguém uma revelação, uma demonstração de dor, vocês estarão ajudando alguém que sofre ocultamente e que não se pronuncia. Como vemos, as duas atitudes requerem do homem uma posição de apoio, um sentimento de boa vontade, de solidariedade, de compreensão. Mas devemos ainda recordar que esta boa vontade, solidariedade e compreensão pede igualmente silêncio. Silenciarmos sobre o auxílio prestado, sobre qualquer forma de auxílio que demos ao próximo, é prova de que o homem está mais interessado em ajudar e menos interessado em ver-se reconhecido. O homem que auxilia silenciosamente pode ser comparado à figura silenciosa do sol aquecendo as almas sofridas. Quando o sol chega e aquece o coração que está sofrendo, ele o faz silenciosamente, porque ele por si só brilha e ajuda. Não necessita alardear o que faz. Sejam todos vocês assim. Sejamos todos nós assim. Façamos tudo o que for possível pelo próximo, de modo silencioso e calmo, ofertando a nossa cooperação, o nosso amparo, o nosso sentimento, os recursos materiais, se dele dispusermos, e sigamos sempre em frente. À semelhança de Jesus, sirvamos, mas caminhemos na busca do objetivo maior, que é o nosso encontro com Deus. Que Deus, este Pai, e Jesus, o Mestre, nos ajude, abençoa e proteja agora sempre. Que Deus seja louvado. Muita paz, meus irmãos.